Olá, alunos! Vamos para a nossa 92ª aula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno e estou aqui para contribuir com a aquisição dos saberes relacionados à nossa disciplina de língua portuguesa. Quero parabenizá-los por estarem aí prestando atenção nas videoaulas, cumprindo com as obrigações estudantis de vocês, cuidando do intelecto. Parabéns por estarem realizando as atividades, ok? Vamos nos fazer sempre um lembrete aí para os estudantes que têm acesso ao Google Classroom, né, que tem que responder o formulário de questões quando vocês entram lá na plataforma digital e clicar no link de acesso para garantir a presença de vocês, né? Tão importante quanto garantir a presença é também realizar as atividades, os exercícios propostos pelos professores, né? Assistir às videoaulas, acompanhar ali o raciocínio que o professor solicita que vocês acompanhem, prestar atenção nos enunciados das questões, tentar acertar, né? Não ficar só esperando o professor dar a resposta para ir responder, né? Mas é interessante no momento que o professor provoca aí o cérebro de vocês para entrar em ação, faz a questão, indaga, vocês também tentarem aí fazer uma atividade mental em busca da resposta correta da atividade, que é isso que faz com que realmente os saberes fiquem aí armazenados, né, na enciclopédia individual que cada um tem, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos na nossa 92ª aula e hoje a gente vai continuar fazendo a leitura e o aprofundamento de contos literários, né? A gente vai continuar com o Conto Maravilhoso. Hoje nós vamos trazer um conto diferente, né? Embora alguns de vocês já tenham lido algumas histórias semelhantes, mas a gente vai trazer uma versão aí do Cravo e a Rosa, tá? Então, os objetivos da nossa aula consistem em reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, inferir o sentido de palavras ou expressões e fazer a revisão dos advérbios, né? Qual é o conceito de advérbios, a classificação, a sua função no estabelecimento da coerência textual dos contos maravilhosos. Começamos então, galera? Estão aí com os materiais já organizados, lápis, caderno, borracha, caneta? Vamos lá? Então, vamos fazer a leitura desse pequeno conto. A Rosa e o Cravo. Num jardim, um aroma chama a atenção. Este exala por todo o jardim. Lá, bem no meio, a mais bela de todas as rosas vive a sonhar. Um belo dia, plantaram bem juntinho dela um cravo. Este se pôs a crescer, tão belo e charmoso, cobiçado por todas as rosas. Mas este se encantou só por uma delas, a mais bela de todas. Esta, por sua vez, nem lhe deu bola, coitado do cravo. Sentiu-se o mais infeliz. Entre tantas flores belas, foi logo escolher justo ela. A rosa mal dava bola, mal olhava para ele. Este foi entristecendo e, com o passar dos dias, foi definhando cada vez mais. Foi arrancado deste jardim e jogado fora. Quase sem vida, passou uma pessoa e o viu ali naquele estado. Pegou-o com muito cuidado e carinho, levou-o para o teu jardim e o plantou com todo amor. Passado o tempo, este cresceu lindo novamente, cobiçado por todas as rosas. Lá viveu teus dias felizes, enquanto que um dia conheceu a mais bela que amor a ele negou. Hoje quem vive só é ela, pois amor lhe negou e igual a este jamais encontrou. Vamos aprender a inferir o significado de uma palavra em um contexto. Analise a frase a seguir e marque a alternativa que apresenta a definição mais adequada para expressar o significado da palavra em destaque nesta frase. Então, vamos começar aí com a nossa primeira atividade para a gente aquecer, né? Aquecer aí as nossas estruturas cognitivas, né, para novas aquisições. Então, a frase é: num jardim, um aroma chama a atenção. Este exala por todo o jardim. Observem que a palavra em destaque é a palavra aroma. Então, o que ela significa? Primeira possibilidade: pé de flor, sapo de gesso, girassol ou odor, cheiro, essência, fragrância. Um tempo para vocês fazerem a nossa primeira questão da aula de hoje.
E acertou quem assinalou um X na segunda alternativa, né? Então, o significado da palavra aroma é odor, cheiro, essência, fragrância, que são sinônimos, né? Então, aqui a gente aprende com esse exercício a inferir o significado de uma palavra ou de uma expressão, nesse caso de uma palavra, né? O que significa fazer inferências? Significa que o leitor vai tentar adivinhar naquele contexto o que significa o significado, né? Ele tenta adivinhar o significado daquela palavra ou daquela expressão que aparentemente ele não conhece ou de imediato ele não se lembra do que significa, né? E qual o sentido que essa palavra, essa expressão ocupa dentro de uma frase, dentro de um enunciado, né? Então esse era um dos objetivos que a gente anunciou no início da aula, né? Fazer inferência de significado de palavras ou expressões dentro de um enunciado, dentro de um contexto, né? As palavras adquirem diferentes significados, né? Então muitas vezes elas são polissêmicas, né? O que significa uma palavra ser polissêmica? Significa que, dependendo do contexto, dependendo da situação em que ela aparece sendo utilizada, ela vai significar algo, ela vai ter um sentido, né, que de repente em outro contexto pode ser outro significado, ok? Vamos agora analisar a nossa segunda questão de hoje, né? Então a gente está aprendendo a inferir o significado de uma palavra em um contexto, né? Analise a frase a seguir e marque a alternativa que apresenta a definição mais adequada para expressar o significado da palavra em destaque nessa frase. Num jardim, um aroma chama a atenção. Este exala por todo o jardim. A palavra exala significa, primeira alternativa, dispersa, emana, emite, espalha ou cheira, sente, floresce, dissemina. Então, analisando esse contexto de enunciação, vocês vão tentar marcar um X na alternativa mais adequada. Verificando então, galera, olha lá, acertou quem marcou a primeira alternativa, né? A primeira alternativa que traz ali o sentido expresso pela palavra exala nessa frase, nesse enunciado, né? Então, num jardim, um aroma chama atenção. Este exala por todo o jardim. O que significa exala aqui nesse contexto? Dispersa, emana, emite, espalha, né? Todos conseguem sentir o aroma, o cheiro, né? Por quê? Porque o cheiro está exalando, certo? Vamos para mais um exercício? Observem agora a palavra sublinhada neste fragmento. Num jardim, um aroma chama a atenção. Este exala por todo o jardim. Lá, bem no meio, a mais bela de todas as rosas vive a sonhar. Um belo dia, plantaram bem juntinho dela um cravo. A palavra em destaque pode ser classificada como um advérbio de.
Alternativa A, modo. B, tempo. C, lugar. Ou D, intensidade. Né? Então, vamos tentar ver aí se vocês relembram os advérbios e o que a palavra lá, né, representa. Que tipo de advérbio, como que a gente classifica. E marquem aí uma das 4 alternativas. Retornando então, pessoal, olha lá, acertou quem considerou que lá é um advérbio de lugar. Né? Quando eu digo lá está a minha caneta, lá onde? Em um determinado lugar. Pode ser na estante, pode ser na mesa, né? Pode ser no sofá onde eu estava estudando e eu acabei esquecendo, então está lá. Então lá representa esse lugar, portanto, é um advérbio de lugar. Parabéns para quem conseguiu captar e se lembrar das aulas anteriores, aí, os conteúdos que nós já estudamos. Vamos para o exercício 4 agora, da nossa aulinha de hoje. Vou pedir para vocês identificarem o advérbio destacado nesta frase. Um belo dia, plantaram entusiasmadamente, bem juntinho dela, um cravo. E agora, a palavra entusiasmadamente é um advérbio de modo, tempo, lugar ou intensidade? E aí, uns minutinhos para vocês tentar acertar essa.
Vamos verificar agora, então acertou quem marcou a alternativa A. Né? Então nós temos que a palavra entusiasmadamente representa o modo como as pessoas, né, o sujeito dessa ação aí, né, plantaram bem juntinho dela um cravo. Então, né, quem plantaram bem juntinho dela um cravo, em princípio a gente não tem quem é esse sujeito nessa frase, né, porque é uma frase que foi extraída de um texto. Então, o que a gente tem? Que aqui é um sujeito indeterminado, pode ser eles plantaram ou elas plantaram. Né? Mas de que forma que as pessoas que plantaram estavam? Como elas estavam? Né? De que modo a gente pode fazer essa observação? Né? Elas estavam entusiasmadas. Então, quando eu acrescento um sufixo mente, eu faço uma derivação sufixal na palavra entusiasmada, né? Que é um adjetivo. Então, entusiasmadamente acaba se tornando um advérbio de modo. Para de ser adjetivo, né, e muda a classificação. Dentro da classe de palavras, a gente considera como um advérbio de modo, porque indica o modo como as pessoas se sentiram no momento que plantaram ali o cravo, ok? Então, parabéns para quem conseguiu acertar mais essa. E quem não conseguiu acertar, não tem problema, né, o erro faz parte do nosso processo formativo, né, é por meio do erro que a gente verifica, né, o que a gente não entendeu direito, e aí numa próxima a gente acerta. Então, o erro também promove o aprendizado, ok? Então, se você errou, parabéns por ter tentado também, né, porque você está aprendendo, com certeza, ok? Vamos para a próxima? Então, vamos estudar agora um pouquinho mais sobre os advérbios, né? Vamos fazer aí uma revisãozinha, uma retomada desse conteúdo que já estudamos, mas que é sempre bom a gente fazer as revisões, né, para realmente memorizar e compreender algumas lacunas que vão ficando, às vezes, durante as explicações. Então, vamos analisar essa tirinha. Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Felizmente, John não está no meu mundo. Observem ali as expressões faciais do Garfield. Né? Lembrando que nas tirinhas, que são aí as nossas histórias em quadrinhos, a gente tem linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é constituída pelas palavras e expressões que são utilizadas nos balões de diálogos para representar falas e pensamentos dos personagens. E a linguagem não verbal se refere às expressões faciais, aos desenhos, às ilustrações, às imagens presentes ali nas tirinhas. Né? Então, tanto a linguagem não verbal quanto a linguagem verbal, a gente deve fazer a leitura, né, para tentar compreender ali o todo do enunciado, né, qual foi a intenção da pessoa que elaborou a tirinha, né, que mensagem ele quis passar. Para a gente ter essa compreensão maior do todo, a gente precisa de refletir sobre as expressões faciais, os gestos, as imagens, as ilustrações que constituem a linguagem não verbal, bem como refletir sobre todas as palavras escritas ali que constituem a linguagem verbal, ok? Então, vejam aqui, que no primeiro quadrinho, a gente tem ali, meu mundo está muito bom. Então, a palavra muito é um advérbio de intensidade, né? Eu poderia ter outras palavras ali, modificando o adjetivo bom, né? Eu poderia ter está pouco bom, está muitíssimo bom, né? Então, a gente tem que pouco, muito, muitíssimo são advérbios de intensidade, porque intensifica a ideia veiculada, nesse caso, pelo adjetivo bom, ok? Então, uma coisa é eu dizer meu mundo é bom e outra coisa é eu dizer meu mundo é muito bom. Então, o muito tem essa conotação de intensificar a palavra a que ele se refere. Essa palavra pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Nesse caso aqui, nós temos que é um adjetivo, o adjetivo bom. Né? Por isso que a gente considera muito um advérbio de intensidade. Né, porque ele traz essa intensificação à palavra que se refere. E também aqui a gente tem um outro advérbio no último quadrinho, quando ele diz, felizmente, John não está no meu mundo. Então, felizmente é um advérbio de modo. Né? Você pega lá o adjetivo feliz e acrescenta o sufixo mente. Então, a gente faz uma derivação sufixal e transforma o adjetivo num advérbio, nesse caso, de modo, né, que indica o modo, né, ali a aura espiritual da pessoa, como ela se sente. Então, felizmente. Né? E ainda no último quadrinho, a gente tem ali o não, que também é um advérbio de negação. Né? Então, a gente tem aqui, na verdade, 3 advérbios que nós podemos considerar. Muito, advérbio de intensidade, felizmente, advérbio de modo, e não, que é um advérbio de negação.
Observem agora a outra tirinha aqui, ó. É muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Humildade não funciona. Com certeza. Né? Então a gente tem também ali mais uma tirinha, né, que tem como personagem o Garfield, junto com 2 outros personagens, certo? E agora a gente tem outros advérbios para a gente analisar nessa tirinha. Então, no primeiro quadrinho a gente tem muita. Né? Muita ali está fazendo a concordância com a areia. Areia é um substantivo feminino, então muita vai fazer essa concordância também no feminino. Então eu coloco um A no final desse advérbio de intensidade. Né? Com certeza a gente vai considerar que é uma locução adverbial. Né? Então a gente tem 2 palavras para significar uma ideia. Né? Poderia ser certamente, mas em vez de colocar certamente para fazer esse advérbio de afirmação, foram utilizadas 2 palavras, com certeza. Né? Então, é uma locução adverbial de afirmação. Né? Então, só para a gente retomar, sempre que tiver 2 ou mais palavras que estão ali funcionando como advérbio, a gente tem uma locução adverbial, certo? E nesse caso, de afirmação. Ok? E relembrando também que no último quadrinho a gente tem o não ali, que é um advérbio de negação, na frase humildade não funciona. Né? Então, nós temos aqui 3 advérbios, situações de advérbios, né? Na verdade 2 advérbios e uma locução adverbial. Vamos analisar mais um quadrinho? Observem aqui. No primeiro quadrinho. Você fez o que eu pedi para você fazer? 0. Profundamente, completamente, rapidamente. Com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer meu café? Volto já. Né? Então, a gente tem aqui mais uma tirinha. Né? Então, uma das características das tirinhas também é trazer uma situação meio que irônica para provocar o humor nos leitores. Né? Então, a gente tem aqui uma tentativa, né, de um possível soldado de estar ali servindo, né, de todas as formas o seu chefe. Né? Pode ser ali um delegado ou um tenente, alguém que ocupa uma hierarquia maior do que ele, provavelmente. Né? A gente percebe isso pelo posicionamento dos 2, né? Pela forma como estão ali as imagens. Então, as imagens nos permitem fazer determinadas leituras, determinados julgamentos de valor, de qual é o papel de um na hierarquia, qual é o papel do outro, né? Na questão da subordinação. E a gente tem aqui várias locuções adverbiais, por isso que essa tirinha foi escolhida para compor esse slide da nossa aula de hoje. Né? Então, por completo, observe que por completo seria uma locução adverbial, né? E que quando eu transformo num advérbio, eu posso acrescentar o sufixo mente, fazer uma derivação sufixal e eu fico com a palavra completamente. Isso indica que eu construí um advérbio de modo a partir de uma locução adverbial. Né? Então, por completo, locução adverbial, completamente, advérbio de modo. Outras situações que nós temos aqui no segundo item. Com rapidez, rapidamente. Sem demora, agilmente. Com determinação, determinadamente. Né? Então, aqui para vocês fixarem essa ideia de que a partir de locuções adverbiais, que são constituídas por 2 ou mais palavras, nós podemos formar os advérbios também. Ok? Então, os advérbios são palavras invariáveis que modificam ou intensificam o sentido dos verbos, dos adjetivos, dos advérbios ou mesmo das frases. Vejamos a sua colocação na frase por meio de alguns exemplos. Primeiro exemplo, a Rosa fala calmamente. Coloca-se depois do verbo cujo sentido modifica. Né? Então, a gente tem ali calmamente um advérbio de modo, que indica a forma como a Rosa fala, como ela conversa. Né? Então, indica o estado de ânimo dela. Ela está calma, transforma esse calmo num advérbio, calmamente, advérbio de modo. O cravo ficou bastante calmo. Observem agora nesse segundo exemplo. Então, coloca-se antes do adjetivo que está a modificar, o bastante. Lembrando que esse bastante ocupa um lugar ali, né? Uma função que antecipa. Ele está antecipado ali antes do adjetivo calmo e ele faz o quê? Ele intensifica esse adjetivo. Poderia ser muito, portanto, é um advérbio de intensidade. Né? E no terceiro exemplo que nós temos aí, ambos conversaram muito calmamente.
né? Então, observe que aqui a gente ainda tem duas situações de advérbios. Então, a gente tem que o muito, que é um advérbio de intensidade, ele produz efeitos de sentido na palavra calmamente, que é um advérbio de modo. Então, a gente tem um advérbio de intensidade modificando o sentido de um advérbio de modo, que é a palavra calmamente. Ok? Vamos agora treinar um pouquinho mais essa questão do uso dos advérbios e das locuções adverbiais. Então, no exercício 5, eu vou pedir para vocês escreverem na primeira coluna a classificação correta dos advérbios ao lado dos exemplos. Então, as circunstâncias que vocês têm ali são modo, tempo e lugar. E ali vocês vão tentar correlacionar. Então, qual desses três indicariam como exemplos as palavras aí, aqui, acolá, lá, além, atrás, detrás, através, cá, longe, onde e por aí vai, né? Na segunda linha ali, a gente tem as palavras hoje, ontem, anteontem, amanhã, sempre, nunca, jamais e segue. Então, essas palavras será que representam um advérbio de modo, tempo ou lugar? E na terceira linha nós temos as palavras bem, mal, assim, depressa, devagar e quase todos lentamente, rapidamente, velozmente e tranquilamente. Então, vou dar um tempo para vocês identificarem aí os exemplos que temos e qual a classificação do advérbio que vocês consideram corretas, tá? Então, vocês vão ter um tempinho aí para fazer essa atividade e a gente retorna para verificar. Verificando então, pessoal, vamos ver quem acertou? Olhem lá. Então, quem considerou como advérbio de lugar as palavras aí, aqui, acolá, lá, parabéns, conseguiu captar aqui, né, que essas palavras representam lugares onde as coisas podem estar. Quem colocou como advérbio de tempo ali na segunda linha, hoje, ontem, anteontem, né, estava fácil de perceber que são palavras que se referem ao tempo. E por fim, quem considerou bem, mal, assim, depressa, devagar, são advérbios que indicam o modo, né? Então, parabéns por terem aí acertado mais esse exercício. Vamos agora para o sexto exercício da nossa aula de hoje. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo procedimento que fizeram no exercício quinto, né? Vocês agora vão tentar localizar ali quais são as palavras que identificam os advérbios de negação, afirmação, dúvida e intensidade, tá? Um tempo bem significativo para vocês fazerem esse exercício.
Retornando então, galera, olha lá, acertou quem considerou advérbio de intensidade. As palavras muito, pouco, bastante, meio, quase, mais, menos, ainda, bem, mal, apenas, tão e quanto, né? Lembrando que os advérbios são palavras invariáveis, então eles não mudam. Então eu quero chamar a atenção aqui com relação ao uso da palavra menos, né? Se eu digo assim, eu estou menos cansada, e alguém vai pegar esse discurso direto meu e transformar num discurso indireto, né? Vamos supor que alguém não ouviu o que eu falei, e aí pergunta, o que a professora disse aí? Aí alguém diga, a professora disse que ela está menos cansada. Não é menos cansada, que às vezes a gente vê algumas pessoas errando aí o uso desse advérbio, né? Então, como ele é um advérbio, né, nesse caso que indica intensidade, a quantidade de cansaço que habita o ser de alguém, a gente coloca ele sempre no masculino, né, e no plural. Então, eu estou menos cansada, disse ela, ainda que quem disse foi uma mulher, né? Então, a gente tem ali que os advérbios são palavras invariáveis, eles não alteram, tá? Fazer essa observação aqui com relação a esse advérbio de intensidade. Na sequência, quem considerou advérbio de dúvida? As palavras talvez, quiçá, acaso, porventura, provavelmente, acertou, né? E os advérbios de afirmação, sim, efetivamente, certamente, realmente, né? Também acertou. E de negação, por fim, não, absolutamente, ok? Então, são esses os advérbios que nós temos aí, né, na língua portuguesa. Vamos fazer o exercício 7 agora para fixar melhor, né, esse conteúdo e aprender de vez essa questão dos advérbios. Então, eu vou pedir para vocês identificarem os advérbios destacados nesta frase. A rosa era realmente muito bela. À tardinha, o cravo costumava ir atrás dela. Como ela não lhe dava bola, voltava tristemente para casa. Observem que as palavras estão em negrito, né? E aí vocês vão tentar identificar que situação de advérbio nós temos aí, né? Qual a classificação desses advérbios, ok? Então, tem lá 4 alternativas e vocês vão marcar um X na que vocês considerarem mais apropriada. Retornando então, galera, observem lá, quem assinalou a letra B conseguiu aí captar, né, a classificação dos advérbios, né? Então nós temos muito advérbio de intensidade, a tardinha com crase, né? Expressões adverbiais são utilizadas a crase sempre, né? À tarde, à noite, às 2 horas, às 3 horas, sempre vai crase. Então indica tempo, né? Atrás indica lugar e tristemente o modo, um advérbio de modo, ok?
Vamos agora dar uma revisada aqui em locução adverbial. Então, as locuções adverbiais é um conjunto, né? Trata-se do conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de advérbio. Podemos ter de lugar, por exemplo, por dentro, por fora, em cima, por baixo, por perto, à direita, à esquerda, ao lado, né? Então, à direita, à esquerda são expressões adverbiais de lugar e sempre com crase, ok? Exemplo, por favor, vire à direita, né? A gente tem aqui uma locução adverbial de lugar. Vamos para o exercício 8 agora. Localize uma locução adverbial de lugar e uma de tempo. Um tempo para vocês fazerem esse exercício. Corrigindo lá, galera, observem, então, quem conseguiu perceber que com pressa e à direita, né, são locuções adverbiais. Com pressa é uma locução adverbial, né, que indica ali uma situação, né, um estado de ânimo, digamos assim, de alguém, né, estar apressado. E à direita a gente tem uma situação também, né, que indica ali duas palavras indicando uma locução adverbial de lugar, ok? Então, parabéns por terem conseguido captar, né? Eu trouxe aqui outros exemplos de locuções adverbiais de tempo, né? Então, depois de amanhã, em breve, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, hoje em dia, de madrugada. Percebam que são duas ou mais palavras compondo essas locuções adverbiais, né? Um exemplo, em breve, a rosa e o cravo se reorganizarão em suas vidas, né? Locuções adverbiais de modo, à vontade, às pressas, às claras, à toa, de mansinho, em silêncio, de cor. Então, as expressões adverbiais aqui são craseadas. Observe que quando se utiliza o a, né, para indicar o modo como as coisas acontecem, a gente utiliza a crase, à vontade, às pressas, etc. E um exemplo aqui para a gente finalizar. Ele saiu às pressas para comprar os ingressos. Também nós temos locuções adverbiais de dúvida. Quem sabe? Exemplo, quem sabe a Rosa mudaria de ideia? Né? Duas palavras indicando uma locução adverbial. De afirmação, com certeza, sem dúvida, por certo. Com certeza o cravo pode ser cobiçado por outras rosas, né? Temos ali as expressões adverbiais de negação. De modo algum, de jeito nenhum, que nega algo, né? Então, uma locução adverbial ali, de modo algum, a rosa se interessou pelo cravo. Ok? Então, nós estamos caminhando já para finalizar a nossa aula de hoje e eu vou convidar vocês para a gente fazer a leitura do início de outro conto maravilhoso. Vamos ler comigo? A Bela e a Fera. Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Apesar de toda a sua riqueza, ele era muito egoísta e não tinha amigos.
Numa noite chuvosa, recebeu a visita de uma velhinha, que lhe pediu abrigo só por aquela noite. Com um enorme mau humor, ele se recusou a ajudar a velhinha. Porém, o que ele não sabia é que aquela velhinha era uma bruxa disfarçada, que já ouvira diversas histórias sobre o egoísmo daquele jovem príncipe. Indignada com a sua atitude, ela lançou sobre ele um feitiço que o transformara numa fera horrível. Todos os seus criados haviam se transformado em objetos. O encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor. Bela adorava livros, histórias, vivia a contá-las para as crianças da vila. Seu pai, Maurício, era comerciante e viajava muito, comprando e vendendo seus produtos diversos. Um dia, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa por uma forte tempestade. Passou em frente a um castelo que parecia abandonado e resolveu pedir acolhida. Bateu à porta, mas ninguém o atendeu. Como a porta do castelo estava aberta, resolveu entrar e se proteger da chuva. Acendeu a lareira e encontrou uma garrafa de vinho sobre a mesma. Após bebê-la, acabou adormecendo. No dia seguinte, uma fera furiosa apareceu diante dele. Quis castigá-lo por invadir o seu castelo e assim o fez prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por tal invasão. Aterrorizado, o pobre homem suplicou: "Deixa que me despeça da minha filha." E aí a gente tem, entre parênteses e reticências, indicando, né, que foram omitidas aí vários fragmentos do texto, né, desse conto, ok? Então, agradeço muito a participação de todos vocês, né? Na nossa aula de hoje a gente estudou aí mais um conto maravilhoso, O Cravo e a Rosa, né? Fizemos ali o reconhecimento do efeito desse sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, né? E fizemos a revisão dos advérbios, ok? Então, parabéns por estarem aí nos acompanhando e continuem em suas casas se puderem.